Bom, vamos começar então? Vamos sim. Bom, Pode eu vou começar puxar me aí. apresentando. Falo um pouco sobre o que é o TFF, o Talk for Food, e em seguida você se apresenta também e quando a gente começa o bate-papo aí. Beleza. Bom, meu nome é Diego. Antes de tudo, boa noite a todos. Obrigado pela presença de quem está acompanhando a nossa live, a primeira live aí. E meu nome é Diego, eu sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural também. Moro aqui numa cidade interior. E sou embaixador do Talk for Food, o TFF, como a gente costuma dizer. Bom, falando um pouco sobre o que é o TFF, né? O TFF é uma líder em inovação no mundo todo, focado na cadeia de alimentos, presente em 175 países. E, assim, qual que é o objetivo do TFF? Qual que é o propósito? O primeiro é envolver jovens inovadores focados na cadeia de alimentos aí, que desenvolver ideias e soluções para toda a cadeia de alimentos. Também a TFF oferece conexões com profissionais do mundo todo, fazendo mentorias, conectando pessoas, empresas, de diversas formas. E oferece também programas de inovação que apoiam empreendimentos em todas as fases do desenvolvimento da empresa, desde a ideação até a fase de investimento. Em 8 anos foram lançados mais de 60 startups que coletivamente levantaram mais de 200 milhões e foram acelerados mais de 8 mil negócios no mundo todo. Então, isso é um resumo do que é o TFF, da importância que tem para a cadeia de alimentos. E agora também gostaria de agradecer a Manu aí por aceitar o convite dessa nossa primeira live. A ideia é organizar uma série de lives com assuntos diversos, mas focado na agricultura familiar, focado no tema agricultura familiar. E essa é a primeira, já é uma primeira de muito peso, né? Vocês vão entender, o pessoal aí vai entender o porquê que tem muito peso essa primeira live, essa Opa, experiência bacana da Manu com o projeto Bota na Mesa, o pessoal da FGV6 aí. É isso aí, Manu. Se apresenta aqui, legal. por favor. Obrigada, Diego, pelo convite, e TFF também pela disponibilidade do espaço para a gente ter essa conversa, né? Eu estou aqui representando a FGV-SES, né? Eu sou pesquisadora e gestora de projetos no Centro de Estudo em Sustentabilidade da GV, aqui em São Paulo. Já trabalho lá há 9 anos. Esse ano a GV-SES completa 18 anos. Então, já tem um tempo assim de estrada, né? E uma tradição, projetos ligados à área da sustentabilidade, né? Principalmente mudança do clima, desenvolvimento local, finanças sustentáveis e cadeias de valor. Eu atuo no programa de cadeias de valor sustentáveis em projetos como o Bota na Mesa que você mencionou, que tem um foco voltado para cadeia de alimentos, agricultura, inclusão da agricultura familiar, produtos da sociobiodiversidade. Eu vou contar um pouquinho da nossa trajetória. Mas, enfim, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que eu vou seguir aí, você vai fazendo perguntas, tá? De acordo com o que a gente Isso. tinha mais ou menos combinado, e aí se tiver alguma questão que surgir, que eu tenha deixado passar, você me interrompe e, por favor, Pode me deixar. relembra. Você está Mas vendo, tá então, vendo o comentário pessoal aí ou eu não tá então, eu não conseguindo ver? estou vendo. Poxa, eu precisaria Tá estar legal. segurando aqui. Qualquer coisa, Se se tiver tiver algum alguma. comentário, eu vou Tá. passando para você. Não vou esperar. Eu, infelizmente, vou ter que cortar você no meio e passar as perguntas, porque Não, senão fica à depois vai ficando. vontade. Não tem problema, Então, é beleza. informal mesmo. Vamos Então, lá. acho que entrando assim um pouco nesse tema, né, que é o da conversa de hoje, das nossas experiências com a inclusão da agricultura familiar. A gente, nessa agenda de cadeias de valor, lá no GVCS, tem uma tradição de ter trabalhado por muito tempo com um olhar para cadeias de grandes empresas, como aproximar essas grandes empresas de pequenas e médias empresas que têm atributos de sustentabilidade, inovação, mas que têm muita dificuldade de acessar essas grandes empresas, né? Então, esse foi um pouco assim foi de onde a gente partiu a nossa atuação quando a gente fala de cadeias de valor. E aí, enfim, diversificando o que são pequenas e médias empresas, pequenas e médias organizações, a gente começou a entrar em contato com uma realidade que abarca não só
empresas, mas cooperativas, enfim, os produtores, e como que leva essa linguagem de negócios para empreendedores que não são que não estão ainda numa esfera empresarial, informal, enfim. E aí, em 2014, né, olhando para essa trajetória que a gente vinha acumulando, surgiu uma oportunidade. Eu vou contar essa história, eu vou tentar resumir, mas acho que é importante contar essa história, né? Surgiu a oportunidade de entrar num edital da então Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, para o projeto Microbacias, que foi um projeto muito grande que apoiou muitas organizações de produtores aqui no Estado, né, na implementação de projetos de investimento que iam trazer algum tipo de benefício para essas organizações. Desde uma área de compostagem, a compra de caminhão refrigerado, uma área para processamento de frutas, legumes e verduras, enfim, aí a gente começa a entrar nessa temática da produção rural pela agricultura familiar, né? O papel do GVSES na ocasião foi apoiar o desenvolvimento de planos de negócio por essas organizações que estavam recebendo um recurso, mas não tinham muito conhecimento para como implementar esse recurso. Então, a gente entrou para apoiar na concepção desses planos de negócio, viabilidade, enfim. E desse projeto, né, na época eram 5 cooperativas e associações aqui no estado de São Paulo, surgiu uma percepção muito grande assim dos desafios que era para esses grupos, não necessariamente produzir, enfim, o desafio que era comercializar seus produtos. Foram muitas histórias que a gente foi ouvindo, né? Na época eu não estava atuando diretamente nesse projeto, mas eu já estava lá e acompanhava, dos desafios de comercialização. Então, produziam, estou falando aqui de hortaliças, de frutas, enfim, e tinham muita dificuldade de comercializar. Histórias de relacionamento, principalmente com grandes redes varejistas que acabaram sendo frustradas, né? Assim, essas cooperativas tentaram realizar uma venda por questões de contrato que não são adequadas à realidade deles, que muitas vezes, inclusive, espremem, né, esses fornecedores, eles acabaram quebrando a cara, né? E aí o que acontece com a maior parte desses agricultores que produzem as frutas, legumes e verduras é que eles ficam na mão de uma figura que é o atravessador, que são esses intermediários da cadeia que tem um papel super relevante, né, de logística, enfim, de agregar esses produtos, mas que acaba que o agricultor está lá na ponta produzindo, vende para alguém que esse intermediário, né, esse atravessador pode ser desde um cara com caminhão que passa e pega, e você conhece um pouco essa realidade, né? Que passa e pega o produto para vender no CEAGESP, ou que passa e vende para um distribuidor, que por sua vez vende para um atacadista, que vai vender para um pequeno varejo. Então, isso cria muitos elos na cadeia entre a produção e o consumo. Sofre nisso o agricultor, que está lá à margem, não sabe para quem está vendendo, por quanto está vendendo, e o consumidor também, que vai ter acesso, na maior parte das vezes, a um produto que passou por muitas mãos, que foi aumentando o valor e que não se sabe a qualidade, a origem, enfim. Então, essa é mais ou menos a realidade da cadeia, né, de produção de frutas, legumes e verduras, quando a gente olha para principalmente abastecimento de grandes centros urbanos, né, para o consumo das famílias que estão vivendo nas cidades, né. Essa é mais ou menos a dinâmica. E aí surgiu a percepção com esse projeto desse grande desafio. O que adianta produzir, investir na produção, se no final das contas a renda é prejudicada porque não acessa um mercado qualificado, né? Então, a gente começou a desenhar um projeto que pudesse olhar justamente para essa questão, e foi aí que veio o Bota na Mesa, que é um projeto pelo qual a gente tem muito carinho, né? Ele durou 4 anos oficialmente, mas assim, que até hoje a gente colhe frutos, né, do que a gente fez, e ainda todo esse aprendizado ainda tem gerado algumas publicações, alguns estudos que eu posso falar um pouquinho mais lá na frente. Isso. Então, o desenho inicial assim, do projeto Bota na Mesa, ele foi pensado assim, como a gente pode trabalhar nessa cadeia de produção de alimentos, né, principalmente frutas, legumes e verduras pela agricultura familiar, de forma que a cadeia seja mais inclusiva, que eles acessem mercados mais qualificados, que eles tenham uma renda melhor do que eles produzem, né?
Então, esse foi assim o grande panorama que a gente partiu para desenhar o Bota na Mesa. Então, promover a inclusão da agricultura familiar, e aí eu acho que é importante entender mais ou menos o que, que a gente que a gente está falando quando a gente fala de agricultura familiar, né? Tem uma legislação que ajuda não, enfim, que é que determina o que é esse perfil do agricultor familiar, baseado em tamanho da propriedade, então é uma pequena propriedade, baseado na mão de obra, que tem que ser majoritariamente da família, na gestão do empreendimento, que tem que ser, né, a família que faz, não tem uma gerência contratada de fora. E a renda da família que está ali tem que ser majoritariamente vinda da agricultura. Isso é o que define o que é a agricultura familiar. Agora, também não é um grupo homogêneo, né? O agricultor familiar no Cincrão Verde de São Paulo é diferente do agricultor familiar no Rio Grande do Sul, que é diferente no Vale do Ribeira, que é diferente na Amazônia, e que é diferente, enfim, na Caatinga. Então, assim, a gente é um perfil heterogêneo quando a gente fala em agricultura familiar no Brasil, né? No caso do Bota na Mesa, a gente exatamente. Inclusive, o tamanho de propriedade para ser considerado agricultor familiar em São Paulo é muito menor do que para ser considerado agricultor familiar na Amazônia, né? Outra dinâmica, outra realidade. A gente trabalhou no Bota na Mesa com essa realidade específica desses agricultores que estão no entorno da cidade de São Paulo e produzindo alimento principalmente para abastecer a cidade, né? Então, essa foi a dinâmica do nosso olhar. Então, partimos desse olhar de promover a inclusão da agricultura familiar, entendendo esse diagnóstico dos atravessadores, dificuldade de acesso ao mercado e uma série de outras questões que eu vou falando aí enquanto eu for falando do projeto, tendo sua importância para a conservação ambiental, segurança alimentar e nutricional e de comércio justo, né? E aí foi assim que nós partimos. E aí como que a gente atuou para atingir esses objetivos, né, que a gente estava trabalhando? Nós selecionamos um grupo de 9 cooperativas e associações de produtores aqui no entorno de São Paulo, totalizando mais de 100 assim, agricultores que a gente trabalhou, né? Mais de 100 famílias. E aí, enfim, como eu já disse, produtores de alface, rúcula, agrião, goiaba, ali em Valinhos, em Ibiúna também, muitas hortaliças. Essa região, Mogi das Cruzes, que a gente ouve muito falar, né? Então, nós firmamos uma parceria. Verde de São Paulo, né? Exatamente, Cinturão Verde. Firmou uma parceria com essas organizações para trabalhar com eles as melhores práticas de acesso ao mercado, né? Entender para onde que eles querem vender, para onde eles já vendem, quais são os problemas que eles têm com esses canais. E a gente ouviu muitas histórias, assim, né? Histórias que fazem a gente ver a importância, mas também como é difícil para essa figura do produtor rural, do agricultor familiar, acessar mercado e ser valorizado, né? Então, aí a gente foi a campo, fizemos uma série de oficinas. Foram 2 anos realizando oficinas em campo com esses agricultores. A gente ficou chapa, assim, né? Entrando na casa deles, ganhar confiança, né? Se apresentar, enfim, qual que é o nosso trabalho aqui e tal. E nesses 2 anos, trabalhando com eles, o que precisava ser feito para que eles conseguissem acessar mercados mais qualificados, né? E aí, para isso, a gente adaptou uma série de ferramentas do mundo empresarial, dos negócios, para a realidade da agricultura familiar. Então, por exemplo, muitos deles não sabiam, né, e essa é uma realidade que você sabe como é, não sabem o custo da produção, não sabem quanto que custa produzir um pé de alface. E aí, como que vai saber por quanto que pode vender? Né? Então, essa era uma questão super importante. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que ajuda de maneira muito simples e acessível a chegar nesse valor para poder dialogar e negociar, né? O cara vai falar, vou pagar R$1 no seu pé de alface, eu sei se foi 80 centavos que custou para produzir, ou se foi 1,20, eu sei se eu estou ganhando ou pagando para trabalhar, né? Então a gente trabalhou com eles esse tipo enfim, de informação, né? De ferramenta para que eles pudessem estar a par da produção, ter informação qualificada para poder negociar. Construímos com cada uma dessas organizações planos de ação para acesso ao mercado. Então, no princípio, né, a gente achava que talvez todos fossem ter interesse, por exemplo, de conseguir ter uma relação qualificada com o varejo. A gente viu que não é bem por aí, né? Isso eu estou falando de 6 anos atrás. Então, tem
tem muita estrada de aprendizados aí, né? Não é bem por aí. Tem aqueles que sim, querem e tem esse perfil, mas hoje a gente tem muitos canais de relacionamento direto que valorizam a agricultura familiar, que remuneram bem e que tem até escala para absorver esses produtos. Na Então, época, a maioria vendia para os programas do governo, né? Muitos, então, é legal você mencionar isso, né? Uma política que na época estava atingindo, acho que o seu auge, né? Quando a gente começou o trabalho, é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é um programa que já tem décadas, né, do governo federal, mas em 2009 esse programa ele foi com uma lei transformou de maneira muito importante esse programa e a realidade da agricultura familiar, que é um dispositivo de lei que faz com que os municípios repassem 30% do recurso que vem do governo federal para a compra de alimentação escolar, que ele seja repassado para a compra direta da agricultura familiar. E local, tem uma série de critérios, né? Um deles é ser local, eles também dão prioridade para grupos que estão em assentamento, para indígenas, para quilombolas, então tem uma série de critérios que fazem com que seja valorizada a agricultura familiar, né? Que esses agricultores tenham um mercado qualificado de venda direta, um relacionamento respeitoso, digamos assim, né, para os seus produtos em termos de valor que vai ser pago, coisas do tipo. Então, muitas dessas organizações com que a gente trabalhou vendiam para o PNAE. Eu falo vendiam porque de uns anos para cá diminuiu bastante, né, a implementação dessa política, os números estão aí para mostrar isso, né? Mas muitas delas vendiam para o PNAE e tinham como um mercado garantido, seguro, que pagava bem. E isso tem um papel muito grande, não só para a remuneração, para o estímulo da produção, mas para a autoestima desses agricultores, né? A gente ouvia muito deles, assim, de como eles se sentiam bem fornecendo para alimentação escolar, que tem uma função super importante, né? Tem muita gente no Brasil que vai para a escola para comer. Então, o PNAE tem esse papel muito forte e muitas dessas organizações vendiam para o PNAE. Mas é restrito, é limitado, né? Tem um valor máximo que não dá para viver só disso, né? Então, precisam buscar outros mercados. O legal do PNAE é que ele favoreceu a constituição de cooperativas, porque eles têm como um dos critérios comprar, dar preferência para a compra de quem está organizado em cooperativas e associações. Então, muitos desses agricultores, que muitas vezes têm dificuldade de se organizar e tal, acabavam se organizando para poder acessar o PNAE. E uma vez organizados, já está mais estruturado para acessar outros canais, né? Então, enfim, a gente trabalhou esses 2 anos muito essa parte comercial, né? Construímos planos de ação para acesso ao mercado, trabalhamos com eles essas ferramentas para entender custo de produção, coisas do tipo, para entender que mercado faz sentido para eles acessarem e tal. E aí fomos à implementação desses planos de ação, né? E aí nesse processo foi muito interessante, assim, a gente articulou com uma série com muitos canais de comercialização, inclusive Diego representava um deles na época, né, que era a GoWort, né? O Diego veio empreendedora e criou essa startup de compra da agricultura familiar. Foi um prazer então, participar do Bota na Mesa. Isso, participou do Bota na Mesa. Ele pode contar um pouquinho como foi a experiência, mas para cada uma dessas organizações a gente foi atrás de mercados qualificados para que eles pudessem comercializar. Participamos de uma série de reuniões com varejistas, com prefeituras, com pequeno varejo, com startups, como era o caso da GoWort, que pretendia, né, ser uma plataforma de comercialização da agricultura familiar. E aí a gente foi entendendo muito da dinâmica, de como se dão essas relações, os desafios dos agricultores se organizarem, para esses canais se organizarem para comprar da agricultura familiar. Então, esses 2 primeiros anos do Bota na Mesa, além de todo esse trabalho com os agricultores, toda essa contribuição, foram também um grande laboratório para a gente, em que a gente aprofundou muito na realidade desse grupo, né, que é super relevante para a produção de alimentos, e entendeu bem quais são os desafios que estão ali colocados, né, em termos de necessidade de recursos, de burocracia, enfim, né, de acesso ao mercado, mas vários outros aspectos que a gente foi vendo que vão muito para além da comercialização, né?
E então, depois desses 2 anos, a gente pensou, bom, como que a gente segue como projeto, né? E pensando na própria atuação aqui do centro, né, na nossa forma de trabalhar, a gente tem um perfil de trabalho que olha de uma maneira mais macro para as cadeias, né? A gente não está, assim, a gente vai a campo, dialoga com os atores do campo, do território, enfim, mas a gente também está olhando para políticas públicas, para as práticas empresariais, para como a gente pode transformar isso e dar escala para transformações mais sistêmicas na cadeia, né, nas cadeias. E então, depois desses 2 anos trabalhando diretamente em campo com os agricultores, a gente sentiu que era hora de entender quais são esses outros desafios que não estão necessariamente na comercialização para poder trabalhar esses desafios. E aí, em conjunto com stakeholders do projeto, né, e aí nesses 2 anos a gente estreitou relacionamento com uma série de empresas, né, do universo da alimentação, varejo, indústria, com governo, secretarias de educação, que estão relacionadas com a compra da agricultura familiar, mas também Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado, de municípios, organizações da sociedade civil, academia, enfim, a gente reuniu ali, isso foi em 2017, foram 50 especialistas mais ou menos, para olhar quais temas deveriam ser priorizados, inclusive os agricultores participaram desse encontro, né? Quais temas deveriam ser priorizados dentro da cadeia para a gente promover a inclusão da agricultura familiar, né? E aí foi um dia de muitos debates, enfim, conversas, e a gente chegou em 5 temas sobre os quais a gente se debruçaria nos próximos anos. E aí esses temas foram relações de consumo, olhando para a formação de preço, contrato, transparência na cadeia, coisas do tipo, infraestrutura e tecnologia. Então, pensando como que as inovações que vêm surgindo no mundo agro estão dialogando com as demandas reais da agricultura familiar, né? A gente vê aí um monte de agtech surgindo, mas e esse público aqui que às vezes não tem nem conexão com a internet, né? Então, a gente olhou para esse tema de infraestrutura e tecnologia, juventude na agricultura, e a gente vê que o jovem não quer ficar no campo muitas vezes, né? Não encontra as condições necessárias, caso ele queira, e se ele não quiser, enfim, tudo bem, né? Acho que não dá para a gente forçar as pessoas a seguirem um caminho que elas não querem, mas a realidade é que muitos deles vão embora, vão para outras atividades, porque vêm seus pais sofrendo, todo o risco que corre, o valor que não recebe pelo produto, quebra, safra e tal. Então, eles vão para outras atividades. Então, vamos olhar para isso, porque a população rural vai envelhecendo e quem que vai produzir alimentos, né? Então, a gente tem que olhar para essa questão da juventude na agricultura também. E mudança do clima, e a gente tem uma questão cada vez mais evidente da sua relevância, né, dentro dos sistemas alimentares. Então, agricultores sendo impactados pela mudança do clima, mesmo aqui no Cinturão Verde, né, a gente vê, enfim, a gente não está tão acostumado com cenários extremos, como em alguns outros lugares do Brasil, mas anos de chuvas muito intensas, que atrapalham a produção, ou secas, né, a gente teve uma crise hídrica aqui em 2014, 2015, então, a mudança do clima vai cada vez mais impactar essa realidade. E quem está olhando para como que o agricultor familiar vai se adaptar, vai ser incluso numa transformação necessária na forma de produzirem os alimentos? Então, a gente discutiu muito sobre isso. E o outro tema é a transição agroecológica. É super relevante a gente ver as pessoas buscando cada vez mais, querendo consumir orgânicos e produtos agroecológicos, enfim. Mas o agricultor familiar, muitas vezes, ele acaba ficando para trás, porque ele precisa de conhecimento, ele precisa de recurso. E aí o que a gente vê é que muitas vezes esse espaço de produção de orgânicos acaba sendo ocupado por um agricultor que às vezes está mais capitalizado, gente que às vezes trabalhava até em mercado financeiro e resolveu comprar um sítio, produzir orgânicos, e a agricultura familiar não consegue acompanhar essa demanda e tem um risco de gerar desigualdade, né, no campo. Então, a gente pegou esses 5 temas, para cada um desses 5 temas, a gente montou grupos de trabalho com representantes de empresa, governo, dos próprios agricultores, e foram encontros nos quais a gente discutiu as realidades ligadas a esses temas, os desafios, o que estava acontecendo, enfim, para construir diretrizes para empresas e governos poderem atuar nesses temas de maneira a promover a inclusão da agricultura familiar, né? Essas diretrizes estão públicas, enfim, foi um trabalho bem extenso. E a gente também fez uma chamada de casos para procurar pelo Brasil casos de organizações, empresas, cooperativas
que têm realizado iniciativas de sucesso e ligadas à inclusão da agricultura familiar e que poderiam inspirar a construção dessas diretrizes, né? E tudo isso foi gerando um grande, enfim, uma bagagem de projetos e que são documentos que são públicos e que a gente pretende que inspirem a atuação de organizações, de governos, enfim. E aí hoje a gente trabalha muito na implementação dessas diretrizes, né? Essas diretrizes têm ações muito práticas que uma pessoa que está à frente da gestão de uma rede varejista pode ler e ter ideias para fazer a gestão da sua empresa de maneira a incorporar elementos que vão promover a inclusão da agricultura familiar e não a exclusão, um relacionamento conflituoso, enfim. Então, assim, acho que eu acabei me alongando, mas eu acho que nessa história, né, a história do projeto Bota na Mesa, ela já vai trazendo muitos elementos ligados a essas questões de acesso a mercado, enfim, de inclusão da agricultura familiar nas cadeias de alimento, né? Então, eu não sei se você tem alguma coisa para me lembrar, assim, para falar, enfim, alguma coisa que eu deixei de fora. Não, acho que ficou bem legal, você explicou bem como foi todo o andamento do projeto ao longo de 4 anos, né? E chegou no ponto principal, que são essas diretrizes, né? Que, assim, acho que na minha opinião, na opinião de muita gente, isso aí tem que ser divulgado e não pode cair em esquecimento nunca, né? Que é um trabalho muito bem feito, que resultado do projeto, da interação com todos os stakeholders da cadeia e tal. Então, acho que isso aí merece estar sendo lembrado sempre, porque depende da gente. Aqui também isso aí vai ser sempre divulgado, está sempre colocando para as pessoas que não conhecem, que não têm acesso. E também acho que é importante falar, você já comentou também, mas os documentos que foram gerados, né, que está no site do próprio projeto Bota na Mesa, no site dos GVCs, né? Isso, assim, ao final de cada ciclo, a gente produzia um documento com os aprendizados daquele ciclo, né? Então, a gente tem desde publicações um pouco mais descritivas do trabalho que foi feito, né? Todas essas ferramentas que eu mencionei que a gente trabalhou com os agricultores são públicas e estão lá. Então, podem ser acessadas para serem utilizadas por outras organizações, para assistência técnica e tal. A gente tem, a cada projeto que a gente faz dentro dessa temática, a gente acabou de encerrar agora um trabalho com a Fundação Florestal, no projeto Conexão Mata Atlântica, que daí a gente trabalhou com organizações de assistência técnica, a capacitação para que eles pudessem construir planos de negócio com agricultores que estão no entorno de unidades de conservação. Para cada uma dessas nossas atuações, a gente adapta, a gente aprende um pouco mais, a gente aprende de novo com o campo e volta, enfim. Tudo isso é público, né? Tudo isso está disponível. E é interessante a gente acompanhar nos últimos anos, desde 2014, no nosso primeiro trabalho mais, assim, diretamente ligado a essa temática, e aí 2015 com Bota na Mesa, né, já são 6 anos de trabalho, a própria cadeia mudou. A gente vê para vários lados, né? Por um lado, a gente viu aqui, por exemplo, em São Paulo, o surgimento de vários canais alternativos para escoamento da produção da agricultura familiar, né? Um que acho que muita gente talvez seja assim, conhece, é o Instituto Chão, que é um espaço muito legal de comercialização, que vende ao preço, né, que tem uma transparência total, né? Ele vende pelo preço que pagou para quem produziu, compra direto do agricultor, se mantém por meio de uma contribuição voluntária dos frequentadores, e que inspirou outros, o Instituto Feira Livre, o Instituto Baru. Então, os modelos de venda direta, né, por WhatsApp, ajuda muito nisso. Enfim, a gente vê cada vez mais esses temas com os quais a gente trabalhou, e que, enfim, é uma agenda que vem de muito tempo, né? Mas a gente vê que a sociedade está começando a se conscientizar mais. E aí essas demandas fazem com que as organizações precisem se adaptar. Seja surgindo canais alternativos ou os canais mainstream, né? Os grandes redes varejistas e tal, tendo que adaptar suas práticas também para poder acompanhar esse processo, né? Ferramentas que ajudam na rastreabilidade dos produtos, coisas desse tipo. Por outro lado, a gente vê uma série de retrocessos, né? Enfim, a gente já teve o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não tem mais, então algumas políticas públicas ficaram
sem ter quem implementasse, assim, né? Infelizmente, a gente viu ao longo desses anos o papel do governo, o olhar do governo para a agricultura familiar diminuir muito, assim, né? E isso é muito sério, porque crédito para a agricultura familiar muito vem do Banco do Brasil, né? A regularização da situação deles depende de políticas públicas. Então, se por um lado a gente vê surgindo na sociedade uma série de iniciativas super relevantes, né, e que a gente está conectado o tempo todo e que estão, né, eu acho que o Bota na Mesa fez com que a gente entrasse nessa rede, por outro a gente vê uma série de retrocessos. Então é uma agenda que não pode parar. Né? A gente sabe que tem muitas organizações trabalhando nessa agenda, a gente está nessa agenda e não pretende sair dela e tem que seguir fortalecendo, dando visibilidade, pensando em iniciativas, enfim, que vão promover, né, formas de produção de alimentos mais ecológicas e que deem mais espaço para o agricultor familiar e não pode descansar, sabe? Tem sempre vindo de vários lados movimentos que vão impulsionar, mas que também vão atrapalhar. Então a gente precisa estar atento a isso tudo. Mano, tem uma pergunta aqui do sítio Lumiar. Legal. Quais são as características do mercado qualificado para a agricultura familiar? Legal, ótima Falou um pergunta. pouco O por Sítio isso, mas Lumiar, vale a pena reforçar. eu acho que a gente pode chamar de mercado qualificado. Primeiro, é um canal de comercialização que tem transparência. Então, esse exemplo que eu dei, por exemplo, do Instituto Chão, é esse caso, né? Então, um mercado qualificado, ele vai fazer a ponte entre quem está comprando e quem está produzindo, de maneira que se saibam os processos, se saibam que valor ficou para quem, qual é a importância, qual que é o papel de quem, né? Eu acho que a última coisa que a gente quer é pagar por um alimento sem saber de onde veio, quem produziu, que história que tem por trás daquilo. Então, acho que primeiro sinal de que a gente tem um mercado qualificado é a transparência nas informações, na disponibilidade de informações. A formação de um preço justo. E aí é curioso, a gente teve uma das atividades do Bota na Mesa que a gente fez uma pesquisa para ver quanto que custava um pé de alface em uma série de mercados. Desde feira de rua até um atacadão na região menos central aqui da cidade, até um supermercado mais assim de alto padrão, né? Um pé de alface, mesmo pé de alface convencional e tal, a gente achou desde eu lembro ainda os valores, né, são valores da época que acho que foi em 2017, desde R$ 1,20 até R$ 6. E no campo eu tenho certeza que o agricultor recebeu o mesmo por esse R$ 1,20, por esses R$ 6, né? Então, um mercado qualificado, eu entendo que é aquele que cria um balanço entre o que ele está remunerando para o agricultor e o que ele está cobrando de quem tá consumindo, né? Tem uma harmonia assim na geração de valor ao longo dos elos, né? Ao longo da cadeia. Então, transparência, uma formação de preços justo. E aí, acho que esses são talvez os principais, né? Mas e aí valorizar atributos socioambientais positivos, valorizar uma forma de produção que seja orgânica, agroecológica, valorizar a compra de quem respeita aspectos trabalhistas, que está numa região que respeita a legislação ambiental. Tem tudo isso. E aí tem desde um canal que não sabe o que compra, de onde vem, né, que enfim, não tem rastreabilidade, não tem origem nenhuma, e tem esses que compram direto do agricultor, que sabem quem é, que, enfim. Então, mas eu acho que assim, o que eu chamaria de canal qualificado, né, para sair do abstrato, acho que é transparência, preço justo e valorização dos atributos socioambientais positivos, né? Legal. Bom, tem uma pergunta minha também aí, ninguém vai colocar mais pergunta, o pessoal aproveita e colocar pergunta antes que acabe a live. Sim, tem algum tipo de acompanhamento das cooperativas que participaram do Bota na Mesa? Como que tá isso aí?
Então, enquanto a gente continuou tendo atividades do Bota, sem ser as atividades de campo, né, essa etapa de formação, todos os agricultores continuaram participando. Então, os grupos de trabalho que a gente formou para cada um desses temas que eu mencionei, né, em todos eles participavam pelo menos 2, 3 agricultores. Né? A gente sempre buscou contemplar essas vozes, essa realidade do campo, né, que, enfim, são os beneficiários últimos ali do que a gente estava fazendo, né. E, enfim, com o encerramento das atividades do projeto, que a gente tem um contato informal. Né? Como eu disse, a gente frequentou muito, assim, as casas desses agricultores. Então, estamos no grupo de WhatsApp das cooperativas, participando de outros projetos, a gente sempre lembra dessas cooperativas. A gente acompanha até hoje resultados, né, de ações comerciais que a gente fez há 4 anos e que estão dando algum desdobramento hoje, sabe, assim. Então, a gente não tem uma atividade formal atualmente, né, com esses agricultores que participaram do Bota na Mesa, até porque a gente começa a trabalhar em outros projetos e tal, mas a gente mantém esse canal aberto aí. Legal. Tem uma pergunta da Carol de... Não sei se ficou certinho, mas enfim. E as grandes Deixa eu ver se eu empresas? consigo ver aqui. Dá para ver? Não consigo ver. Acho que está desabilitado seus comentários na página. Pode ser. Pode ser. Vou falar a pergunta. E as grandes empresas, o varejo, quais são os gargalos para adotarem essas melhores área de compras? Você pode repetir? Caiu. Ela fala o seguinte: e as grandes empresas, o varejo, quais são os gargalos para adotarem essas melhores práticas na área de compras? Tá, ótima pergunta. Eu acho que a primeira mudança que precisa ser feita para o varejo poder ter uma relação mais justa com a agricultura familiar é sair um pouco do modelo padrão das áreas de compra, que é buscar pressão para diminuir o custo. A gente sabe que custo é super importante, mas quando vem uma pressão para olhar só para isso, você acaba perdendo muito em qualidade, em relacionamento de longo prazo, e aí você vai depender de atravessadores que não vão ter o mínimo de prática, enfim, propositiva junto a esses agricultores de quem eles compram. Então acho que a primeira questão é sair da lógica de baixo custo. Esse seria o primeiro. E eu tenho certeza que as redes vão se beneficiar muito disso, porque vão ter um produto com mais qualidade, vão ter relacionamento de mais longo prazo, e isso fideliza os clientes também, né? E aí isso é um trabalho profundo, né? De mudança de dinâmica e tal, mas que é super relevante. Manu, tem mais uma pergunta, mas estou escutando o show aí, dá para continuar? Tá, né? Ela está atendida, mas talvez precise da mãe. Então vamos ver se vai dar para seguir muito tempo. Do lado dos Meu governos, marido está lá com ela, mas... Do lado dos governos, que tipos de esforços poderiam ser empreendidos para incluir a agricultura familiar? Algum exemplo prático que cruzam ao longo do projeto? Olha, como a gente já mencionou aqui, além do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem um papel super relevante para ser um canal de compras qualificado da agricultura familiar, a gente tem, por exemplo, as assistências técnicas, né, as assistências técnicas que já foram muito valorizadas pelo governo e hoje tem pouco seu papel. Você também conhece um pouco dessa realidade, né? Então, por exemplo, fortalecer a assistência técnica, assistência em campo para dar apoio para os agricultores, ajudá-los a acessar crédito, a implementar práticas produtivas mais adequadas, isso tudo é muito relevante. Então, assistência técnica é super importante e a gente tem diversos casos que foram selecionados de assistências governamentais que levaram muita inovação para o campo, mas são casos pontuais. O crédito é super relevante, burocracias a que os agricultores estão submetidos é super relevante, mas eu acho que assim, hoje principalmente, né, o PNAE sendo um canal de comercialização e a assistência técnica para levar para esse agricultor a inovação necessária para ele acompanhar o mercado, né? Legal. É isso aí, Manu. Acho que a gente pode encerrar. Vai dando o nosso tempo e eu vou ter que ir lá. Nosso tempo está dando também. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Diego. Super obrigada.
conseguir organizar outros aí. Estamos à disposição, tá bom? É isso Um aí. abraço, Então, obrigado por um quem estava abraço. aí com a gente, pelas perguntas. Obrigado, pessoal. Boa noite a Tchau, todos tchau. aí. Boa Tchau, tchau. noite.